Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de Metodologia do Ensino de Química, a aula número 15, a primeira aula dessa semana, que é a semana 5. Então veja, a gente já passou da metade do curso, a gente já está quase concluindo a disciplina. A gente vem discutindo alguns aspectos relacionados a como o professor proceder, como ele levar essas questões para a sala de aula. Então a gente já discutiu nas semanas anteriores a questão que é muito relevante, né, que sobressai, que é a questão da contextualização e o cotidiano, as relações da sala de aula e de que forma isso poderia influenciar a prática de ensino do professor. Dentro dessas questões que surgiram e aumentaram, né, de certa forma, a pressão para o professor após a legislação vigente, né, as diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares de 99 para cá, como a gente já tinha discutido, a questão da contextualização ela se tornou muito mais presente. Então, a tentativa de buscar situações nas quais você possa relacionar aqueles conhecimentos científicos com questões sociais, né, mais implicadamente relacionadas ao cotidiano, à vida, né, do aluno, elas apareceram de diferentes maneiras. Uma delas é esse movimento que se chama Ciência, Tecnologia e Sociedade. Algumas pessoas vão chamar de abordagem, de ênfase, né? E, em geral, né, a tendência é chamar mesmo de movimento, porque a ideia aqui não é simplesmente buscar uma outra forma, mas é uma outra maneira de organizar a atividade de ensino, mas é uma outra forma de pensar também. Então vamos dar uma olhadinha, né, em relação a essas questões, ou seja, todas essas mudanças curriculares, elas estão buscando, na verdade, dar sentido para aqueles conteúdos científicos, né, que fazem parte do currículo, do programa de ensino, agora pensando no currículo algo um pouco maior, né, para que dê sentido para esse conhecimento, e um sentido predominantemente relacionado com a questão social. Por isso que a ideia principal, então, da educação científica é uma educação não só para dar prosseguimento aos estudos em nível superior, mas principalmente para uma educação cidadã, para que esse sujeito possa utilizar esses conhecimentos na vida dele no dia a dia. Então, uma das possíveis abordagens, então, como a gente já vem chamando a atenção, para tentar relacionar essa questão da contextualização, ou seja, dar sentido para esses conhecimentos, né, dentro de uma situação, de um cenário, é usar essa abordagem do chamado movimento CTS. Ele surge, na verdade, lá na década de 60, 70, e chamado originalmente, né, nos países de língua inglesa, chamado de STS, que é Science, Technology and Society, e depois ele chega para cá, logo na sequência, e a questão é a seguinte: desde esse período, que é antes, muito antes, na verdade, da elaboração, né, dos parâmetros que chamam a atenção para essas questões, como é que isso, de fato, repercutiu na prática do professor? Será que ele estava preparado? Ou de que forma que essa abordagem, ou esse movimento, essas preocupações, elas foram inseridas no currículo de formação inicial e também de formação contínua de professores? Será que eles estão preparados para inserir essas discussões de CTS na sala de aula? De que forma que eles vão trabalhar e de que maneira que essa abordagem CTS aparece explicitamente, então, na formação desses sujeitos? Bom, para isso, a gente vai precisar levar em consideração e conhecer um pouquinho, né, como é que surge essa abordagem, como é que surge esse movimento. Então vamos dar uma olhadinha, que isso vai acontecer basicamente no período pós-guerra, onde durante a guerra, né, como a gente já discutiu em outros momentos da disciplina, há um grande impulso no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, por outras razões, diria menos nobres, né? Que seria em relação ao avanço da produção de armas para poder mostrar sua supremacia e dominar o seu oponente. Então, muitos dos avanços que a gente tem na área de ciência e tecnologia aconteceram nesses períodos. E não por nada, nesse movimento, após então as guerras, havia uma expectativa de que seria a ciência e a tecnologia que iria resolver os problemas da sociedade,
de reconstrução, de uma vida melhor, né, de atender às necessidades humanas. Então, começa a acontecer algumas provocações, e aí na literatura a gente vai encontrar, mais ou menos como marcos, nesse contexto histórico, que foram a publicação de 2 livros. Um chamado A Primavera Silenciosa, de uma bióloga chamada Rachel Carson, ou Raquel Carson, e A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. Então, nesse momento histórico, começa a se questionar, né, essa onipresença ou essa esperança de que a ciência e a tecnologia iriam resolver todas as questões, né, sociais. E com isso, começa a ter uma politização do público e eles começam a questionar um pouco essa excessiva ou desenfreada, na verdade, esse desenfreado movimento na direção, né, de industrialização, de tecnologização das coisas. Então, é tido, inclusive, como, vamos dizer, um marco histórico, a publicação desse livro, né, que é A Primavera Silenciosa, que a gente já mencionou, da Raquel Carson, então, uma bióloga, que começa a investigar. Ela já tinha algumas outras ações, né, de questionar um pouco essa questão da onipresença da ciência e da tecnologia como resposta para todos os problemas, e ela vai, então, através de algumas investigações, ela vai escrever, e o marco, né, do movimento CTS, que ele vai emergir nesse momento, nesse contexto histórico, é nessa obra dela. Nessa obra, Primavera Silenciosa, ela vai começar a colocar essas questões, né, de problematizar e relacionar esse desenvolvimento desenfreado da ciência e da tecnologia com questões sociais. Então, assim, toda aquela crença, expectativa que havia nas indústrias, né, de promover o bem social dessa população, até que ponto tudo aquilo que estava sendo produzido, de fato, iria melhorar a condição de vida dessas populações e não iria causar nenhum efeito colateral, nenhum prejuízo ambiental, nenhum problema desse tipo. Então, nessa obra aqui, ela vai chamar a atenção que no período da guerra, o DDT, né, ele foi muito utilizado para combater, né, os mosquitos aí, a questão da malária, e depois desse período da guerra, ele foi amplamente utilizado como um defensivo agrícola, para aumentar, então, a produção de alimentos nesse período que era extremamente necessário e se mostrou extremamente eficiente. A questão é que nesses estudos, quando ela vai, nas investigações que ela faz, ela vai mostrar uma relação de que a presença do DDT, ele vai degradar a casca de ovo, né, dos ovos em geral. E isso vai influenciar no nascimento de outras aves, né? Então, bom, se de alguma maneira esse uso descontrolado desse produto, que é o DDT, na forma de defensivo, ele está diretamente influenciando e quebrando esse equilíbrio ecológico, ou seja, não permitindo, né, uma renovação aí das aves, isso provavelmente aconteceria também com outros seres vivos, inclusive com os seres humanos, né, com os homens. Então, esses questionamentos foram levantados e nada disso, na verdade, havia sido problematizado. Então, a população começa a mudar um pouco aquela visão que elas têm, né, ou a representação social que elas têm em relação a essas questões, então, do uso, né, não parcimonioso da tecnologia e da ciência, como se fosse uma panaceia que resolveria todos os problemas. Então, ela vai começar, na verdade, a dar publicidade. Então, ela vai colocar, né, na mesa de discussão o impacto dessas indústrias químicas. E aí, como decorrência, então, de todas essas discussões e a partir, né, dessa problematização, isso levou à questão de que esse produto, o DDT, foi proibido de utilização inicialmente no território americano e depois foi uma política adotada por vários países. Então, hoje, praticamente, é o tipo de material que ele é banido da utilização. Então, é um pouco daquela questão que a gente já vinha discutindo, de ter uma formação um pouco mais crítica para que esse sujeito, de fato, possa tomar decisões mais fundamentadas. Então, veja, uma outra questão que vai aparecer, então, nos textos que vocês vão encontrar é
originalmente, então, né, a sigla, o CTS, que seria Ciência, Tecnologia e Sociedade, hoje já há alguns trabalhos que tenta, nessa combinação aqui, nessa tríade, na verdade, ampliar para a questão da educação ambiental também. Então, chamá-la agora de CTSA, que seria Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Mas há muita controvérsia, porque para várias pessoas a questão do ambiente ela está intrinsecamente relacionada com a questão do social. Então, fragmentar e colocar ela como mais um campo deixaria, quer dizer, evidenciaria essa segmentação. Então, aqui nesse quadro, a gente tem uma tentativa de uma síntese, né, do que seria entendido, que tipo de concepção que a gente poderia esperar em relação aos termos de ciência, tecnologia e sociedade dentro dessa abordagem. Então, a natureza da ciência, ela seria uma construção humana e inserida num contexto sociocultural. Então, esses conhecimentos, eles não são isentos, eles estariam condicionados por uma série de fatores, inclusive em relação à aplicação desse conhecimento na forma, né, de produtos tecnológicos e também em relação à questão do financiamento e a própria produção desse conhecimento, como políticas públicas e o próprio financiamento para desenvolver a pesquisa. Em relação à tecnologia, o entendimento é que ela seria uma aplicação desse conhecimento, né, científico ou não, para satisfazer essa necessidade humana, ou seja, seria uma aplicação daquele conhecimento produzido na tentativa de melhorar a condição de vida do ser humano. Então, nota que essa condição de vida é a vida social dele, então também tem uma relação muito direta. E a tentativa é que, nas atividades que forem planejadas para ser desenvolvidas na sala de aula, essas relações precisam ser explicitadas para que se perceba como elas estão muito relacionadas, muito imbricadas, né? Em relação à questão da sociedade, ela vai ser um sistema estruturado, né, de relações entre as pessoas que vão compartilhar essa cultura científica, essas aplicações, né, desse conhecimento na forma de tecnologia e vão tomar decisões de apoiar ou não, de financiar ou não, de subsidiar ou não e de utilizar esse tipo de conhecimento. E o que vai se chamar de inter-relação entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, algumas vezes vão aparecer até na forma de um triângulo, né? Ciência, tecnologia, sociedade, para mostrar que todas elas estão diretamente ou às vezes indiretamente, mas uma passando pela outra nessa relação. Ela vai ser um domínio distinto para cada um desses campos, mas intrinsecamente dependentes, ou seja, depende do entendimento da sociedade, do apoio e suporte em políticas ou financiamento para o desenvolvimento e produção de novo conhecimento. A partir da produção desse novo conhecimento, de que forma que isso vai ser aplicado em produtos, né, na forma da tecnologia para melhorar o bem-estar social. E esse bem-estar social é onde se encontra esse sujeito que lá inicialmente apoiava ou não o desenvolvimento e o financiamento. Acho que nesse momento que a gente vive hoje, isso é extremamente importante. A gente passa por uma crise econômica avassaladora e uma dos principais cortes orçamentários, eles estão relacionados exatamente no campo da educação e da ciência e tecnologia. Então, de que forma que um país consegue manter sua soberania se ele não consegue produzir novos conhecimentos e aplicar esses conhecimentos nos produtos tecnológicos? De que forma que essa sociedade gera riqueza e produz riqueza, né, se ela não tem capacidade de gerar inovações e de produzir, na verdade, inovações através de novos conhecimentos, novas aplicações e melhorando a condição de vida dessas populações. Então percebe que a gente tem, na verdade, um manancial muito grande de possibilidades de articular. Isso não é fácil, isso não é trivial, principalmente porque a maneira com a qual nós fomos educados, vamos dizer assim, as nossas experiências pelas quais nós passamos na escola, muitas dessas questões elas eram negligenciadas quando não omitidas, né? E em algumas situações elas eram tangenciadas, no sentido que se mencionava a relação ou as possibilidades de relações, mas não de fato, explicitamente elas eram mostradas. Então a sugestão é que vocês entrem no espaço, né, do ambiente virtual de aprendizagem, a gente vai disponibilizar um material, chama atenção para vocês que é muito importante a gente conhecer a origem, de onde acontecem esses movimentos, de como eles
se relacionam, né, com a questão da educação científica, exatamente nesse aspecto que a gente não imagina uma educação em química meramente para memorizar aqueles conteúdos e ter bons resultados na avaliação, ou ter um sucesso nos exames de admissão para a educação superior, mas fundamentalmente que ele utilize esse conhecimento para melhorar a condição de vida dele, para que ele tome posições diante de dilemas ou decisões que ele precisa enfrentar, e que ele que ele atribua um sentido muito mais amplo para esse conhecimento e, de certa forma, ele se mobilize para esse entendimento. Então, dê uma olhadinha no material que a gente já disponibilizou. A gente aguarda vocês no espaço de perguntas e respostas dos fóruns para que a gente possa discutir e na tentativa de superar esses problemas que a gente já relatou. Então, nos vemos na próxima aula.